Olá a todos. A gente começa então a falar um pouco daquilo que a Marianne Wolf chama de leitura profunda no livro, especialmente no capítulo 3. E nessa segunda aula da nossa disciplina de processo de produção de sentidos, gostaria de passar por algumas questões no livro que considero que são essenciais. Uma discussão relativamente rápida, claro, para o vídeo não ficar cansativo, não ficar muito grande, mas a ideia é que a gente pegue pelo menos os pontos-chave aqui para a discussão. Um dos pontos que eu considero importantes é a gente sempre pensar na ideia da linguagem como sendo a linguagem, né, humana, a nossa capacidade de linguagem, como sendo algo extremamente essencial para esse intermédio com o mundo, com o modo como a gente acessa o mundo, interpreta o mundo, age sobre o mundo. Então, isso não é novo, tem uma série de autores que vão tratar disso, inclusive quando falarmos do Ernest Cassirer, a gente vai discutir um pouco o papel da linguagem nesse mundo, vamos integrar isso à discussão de outros autores, como Susskind, Nietzsche, enfim, mas a ideia primordial é que essa linguagem que utilizamos é um meio de acessarmos esse mundo. Tá? Então, essa aula de hoje, essa ideia da leitura profunda, que é o que a Wolff nos convida, vai além dessa nossa capacidade de linguagem extrema de acessar o mundo. O que a Wolff está dizendo ao longo do livro dela é que a capacidade de leitura e de escrita levou muito tempo para ser desenvolvida por nós seres humanos. Então é por isso que ela tenta verificar o quanto a perda ou a possível perda dessa linguagem, né, dessa leitura mais aprofundada, dessa leitura mais crítica, pode trazer de prejuízo para nós enquanto seres humanos, né, enquanto espécie, muito mais do que enquanto indivíduos. Tá? Bom, então no capítulo 2, né, nós não discutimos, mas no capítulo 2 ela tentou mostrar, do ponto de vista técnico, o que ocorre quando uma palavra, ou quando a gente escuta uma palavra, ou lê uma palavra, o que ocorre com essa palavra no nosso cérebro. Como é que a gente faz o processamento linguístico e cerebral completo para chegarmos a uma determinada interpretação. Né? Ela usou a palavra task lá. Bom, mas aí no 3 ela diz assim, tá, mas e quando essa palavra está dentro de uma sentença? Então, se eu tiver uma sentença específica, né, qual que é a sentença que a gente tem? Como é que essa palavra é processada dentro da sentença? Então eu vou foi dizer assim, olha, numa sentença, o todo, aquilo que a gente processa é muito maior do que as partes, muito maior do que o juntar o significado dessas partes. Claro que do ponto de vista linguístico, a gente pode partir do princípio de que sim, são as partes, né, da palavra que vão nos ajudar a interpretar esse todo. Mas do ponto de vista global, holístico da coisa, é muito mais complexo. Não é tão simples assim. Não basta somar o significado das partes para entender o significado do todo. E aí ela vai dar um importante argumento, né, científico, dizendo que o mapeamento do circuito cerebral mostra que algumas sentenças fogem à previsão, né, ou melhor, que fogem à previsão, pausam o processamento cerebral que nós temos. Então, se a gente está lendo uma determinada sentença e tem uma palavra ou alguma coisa que nos surpreende, o nosso processamento dá uma parada e diz, opa, isso aqui não estava previsto. E aí é isso que não estava previsto é que faz com que, opa, essa atividade cerebral seja muito mais complexa nas sentenças, nos textos, e aí que nos leva, portanto, a interpretar, a chegar à tal da leitura profunda, famigerada leitura profunda que a gente vai discutir ao longo dessa aula de hoje. Então, para Wolff, essa comparação das previsões, né, com as sugestões que a gente encontra nos smartphones, nos sites, por exemplo, se a gente coloca lá queimadas, já vem algo para completar lá, a Amazônia, né, ou na Amazônia. Isso mostra que existe um certo equilíbrio, né, um certo espelhamento entre o que a gente pode encontrar na linguagem artificial e na linguagem natural, né, ou nesse processamento todo natural artificial, mas o mais importante é que toda vez que algo nos surpreende, esse processamento para e diz, opa, eu preciso ir por outro caminho, porque o caminho que estava previsto não deu certo. Tá? Então, por que esse ponto é importante? Né? Já adiantando um pouco outros elementos da leitura. Porque a
a Marianne Wolf vai dizer ao longo do texto dela que tem muitas questões, tem muitos textos que a gente lê que a gente está indo por um caminho e acompanhando o personagem ou a narrativa por um caminho, e de repente nos vem uma sentença que nos faz parar, dizer, opa, peraí, isso aqui é além do que eu estava prevendo, é além do que eu estava pensando. É isso que nos faz parar, que é importante na leitura. É importante nesse processamento, na nossa capacidade de análise crítica. Tá? Um segundo ponto que eu considero importante no texto está relacionado diretamente ao tempo. E aqui o tempo mesmo, tempo cronológico especificamente, não o tempo psicológico e tal. Então, para Marianne Wolf, o tempo é um elemento essencial para a leitura profunda, porque todas as pesquisas relacionadas ao processamento de leitura mostram que há uma espécie de delay, né, entre aquilo que a gente lê, o processamento que a gente faz, o tempo que isso fica na nossa memória de trabalho, a memória de curto prazo, e depois o tempo que leva para ser estabelecido na memória de longo prazo. Ora, se é assim, significa que não tem como aprender rapidamente. Então, essa ideia de que a gente escuta muito hoje, né? Hoje as pessoas querem um ensino mais rápido, uma coisa mais rápida. Bom, elas podem até querer, o fato é que muito dificilmente vão aprender alguma coisa com isso. Porque tudo que a gente tem de estatístico e tudo que a gente tem de científico diz que o processamento de fato para a leitura profunda leva tempo. Então não tem como ser algo rápido. Né? Tem que, por exemplo, para fazer um mestrado, que a gente brinca, tem que ter a bunda quadrada, né? Tem que sentar e ler muito. Sentar e ler muito. Ler, reler, escrever, testar o que escreveu, comparar com o que está lendo e etc. Né? Então, um exemplo que ela dá muito legal é que essa leitura profunda, ela faz com que a gente, de repente, alcance outros passos e faça outros choques com outras leituras, e que isso também leva tempo. Então, o exemplo que ela dá da leitura do Gênesis, né? Quer dizer, se a gente for lá ler a abertura do livro do Gênesis e tal, é tranquilo, é uma leitura que está aqui na nossa cabeça. Ou para muitas pessoas está na cabeça, vamos lá, né? Não é todo mundo que conhece o texto, mas tá lá, simplesinho, tal, né? Então, Deus criou as coisas e etc, etc. Quando a gente começa a ler um texto que interpreta isso, opa, a gente já precisa de um pouco mais de tempo, precisa checar e chocar com aquilo que a gente já tem de conhecimento. Esse vai e vem da leitura, esse processamento é extremamente importante. E é isso que ela diz que leva tempo, e por isso o tempo é o elemento essencial. Não tem como formar rapidamente. E aí a gente está falando de leitura, mas a gente pode pensar no processo formativo acadêmico de todas as pessoas, das crianças até o doutorado. Bom, por que a formação de imagens é importante? Então, eu acho que aqui tem 3 pontos que são essenciais para a gente pensar naquela ideia de formação de imagens que ela discute no capítulo. O primeiro é exatamente o que ela chama de processo de cocriação com o autor. Então, nenhum texto se joga para a gente como sendo pronto. A gente faz esse processo o tempo todo com o autor, a partir daquilo que somos, entendemos e relacionamos com o quê? Com o conhecimento de mundo que temos. Então, esse conhecimento de mundo que a gente leva para cada leitura é que nos ajuda no processo de cocriação com o autor, a partir, claro, daquilo que ele nos oferece enquanto texto, enquanto possibilidades de imagem, né? A partir da escolha, especialmente lexical, se a gente está falando de um texto escrito. Então, essa ideia de que o texto não vem pronto e a gente cria e recria com o texto, que já está em outros textos que já lemos, né? Inclusive aqui, Liberato Fulgêncio, por exemplo, isso faz com que a gente atinja uma leitura de um nível um pouco maior. Não é algo que vem pronto, eu só interpreto o que está ali. Não é uma decodificação. É uma cocriação que tem relação direta com o conhecimento de mundo que eu trago. E que é um processo essencial para chegar à ideia da empatia. Né? A ideia da empatia que é algo que a gente vai discutir. Por que a empatia é tão importante? Bom, então a empatia, vou pegar já a citação aqui no final desse slide, a empatia é entendida por Marianne Wolf não como eu me colocar no lugar do outro, como às vezes a gente simplesmente resume, colocar-se no lugar do outro, né?
mas ela vai dizer que a empatia não diz respeito a ser compassivo com os outros. Então eu me coloco no lugar do outro e aí eu começo a aceitar ou entender tudo que o outro é a partir daquilo que eu sou, porque eu estou no lugar do outro. Não. Ela diz que isso vai mais longe, porque diz respeito a um conhecimento em profundidade do outro. Uma qualidade essencial no mundo em que há conexão crescente com culturas distintas. E aqui, agora volto para os dois primeiros pontos aqui do slide, ela vai dizer que se a empatia é isso, se é esse conhecimento com profundidade, tão essencial para o mundo de hoje, né, é uma janela para a gente compreender a complexidade e a diversidade das pessoas, dos sentimentos que elas têm, das decisões que elas tomam. Então a empatia não é só estar no lugar do outro, olhar como o outro olha, é tentar, ou pelo menos, né, experimentar esse sentimento, entender essas decisões, tornar ou compreender a complexidade que é o mundo. E aí o que ela traz de argumento para isso, e para mim essa é uma beleza, né, desse livro, nunca é o achismo, nunca é só a experiência pessoal da autora, mas está sempre recheado por uma série de pesquisas, é de que as pesquisas, especificamente no cérebro, né, então olhando para tudo que a gente consegue ativar enquanto faz a leitura, mostra que durante a leitura nós conseguimos ativar regiões alinhadas com os personagens que a gente está lendo de uma determinada narrativa, por exemplo. Então essas regiões alinhadas com aquilo que eles estão sentindo com o que eles estão fazendo. Então, se é um personagem que está num lugar de medo, eu sinto medo. Se é um personagem que está feliz, eu sinto uma certa felicidade. Se é um personagem que está fazendo um movimento físico, eu ativo regiões que estão relacionadas com esse movimento físico. Então, é essa nossa capacidade, enquanto seres humanos, de interpretar os textos, co-criar os textos com o autor e chegar a ser empático com aquilo que a gente está lendo, é essencial para um mundo diverso, tá? Para uma cultura distinta. Então, a empatia, ela não é só importante porque é colocar-se no lugar do outro, mas que ajuda-nos a criar outras conexões cerebrais. Acho que esse é o ponto fundamental para a gente defender a leitura profunda. Um quinto ponto na leitura, eu considero que é a relação do conhecimento de fundo com as inferências. Então, as inferências a gente já falou um pouco na aula anterior, especificamente na segunda parte, né, com Liberato e Fulgêncio, mas Wolff vai dizer que as inferências, né, em especial aquelas que são extralinguísticas, ou seja, aquelas que não são disparadas pelas palavras, mas são as inferências que a gente toma do mundo como um todo, né, elas são geradas a partir de um conhecimento acumulado que a gente tem, quer das nossas leituras, quer da vida como um todo. E que é isso que ajuda a gente a interpretar a informação e acrescentar alguma coisa a essa informação. Então, a partir do momento que eu sei exatamente o que pode acontecer, a partir das leituras que eu estou fazendo, eu consigo agir sobre o mundo. Então, ter informação é acrescentar algo a essa informação. E isso é gerar inferências. As inferências são talvez a parte mais importante das leituras, porque faz com que a gente fuja do texto e haja a partir daquilo que a gente está lendo. E aí eu estou falando não mais de texto literário, né, ou não apenas de texto literário, mas, por exemplo, uma previsão do tempo. Então, se eu estou lendo a previsão do tempo, vejo que hoje vai chover e eu vou sair, eu muito provavelmente vou ter que levar um guarda-chuva. Então, é essa capacidade de agir em torno de uma informação, acrescentar um elemento em cima de uma informação, isso é essencial. Fazer com que as pessoas, os brasileiros, por exemplo, sejam capazes de ler e agir em torno das informações que têm, é essencial. Tá? Agir adequadamente, obviamente, né? Levando o conhecimento de fundo, comparando com o conhecimento de fundo, verificando, né? Checando essas informações, e aí, a partir disso, levar as inferências. E aí tem duas citações que eu considero que são relevantes. A primeira é a seguinte: aqueles que leram amplamente e bem terão muitos recursos para aplicar aquilo que leem. Aqueles que não o fizeram terão menos coisas para aplicar, o que, por sua vez, lhe dá uma base menor para inferência, dedução e pensamento analógico, tornando-os vítimas potenciais de informações não confirmadas, sejam elas falsas ou invencionices completas. Nossos jovens não saberão o que é que não sabem. Para mim, essa última frase é o mais pernicioso.
Um mundo em que retira a nossa capacidade de leitura profunda, que nos impede de fazer inferências de todos os tipos, mas especificamente aquelas que são capazes de levar à dedução, pensamento analógico, etc, etc, né, que a inferência é matéria-prima para tudo isso, é um mundo que não sabe o que não sabe. Ele acha que sabe tudo. E esse é o grande perigo de um mundo, por exemplo, que nega a ciência. Um mundo que nega a ciência é um mundo que não é capaz de conhecer-se a si mesmo. Um mundo que não pode ser curioso sobre si mesmo. Então, o ponto principal aqui, eu acho que é esse, a gente tem que saber o que a gente não sabe. É ser humilde e dizer que não sabe muita coisa. E aí dar um passo adiante e ser capaz de ler e de chegar a conclusões muito mais ousadas do que simplesmente a interpretação. E um outro ponto que tem relação direta com a linguagem e tecnologia, né, a área de mestrado, nossa, é algo que a gente também já discutiu aqui na primeira aula, que é essa citação do Edward Tanner, que diz: seria uma vergonha se a tecnologia brilhante, quer dizer, esse arcabouço maravilhoso que a gente criou, acabasse por ameaçar o tipo de intelecto que a produziu. Então, se a gente tem uma tecnologia que é capaz de acabar com a nossa capacidade intelectual, ou diminuir, pelo menos drasticamente, essa capacidade, isso é uma vergonha. Agora, lógico, quem é que lucra com isso? Qualquer discussão de tecnologia mais aprofundada, vocês vão ver na disciplina de interfaces, né? Mas a ideia principal aqui é quem é que lucra com pessoas que têm menos capacidade de pensar profundamente? Então, isso não é resposta para a nossa disciplina, mas fica aí a questão. Uma penúltima pergunta seria a relevância das analogias, né? Então, é um outro ponto que ela discute no texto, né? A capacidade da leitura profunda de nos levar às referências analógicas. E aí a questão seria exatamente qual é a relevância delas. Então, um ponto que a gente percebe claramente no texto e que se a gente for refazer o nosso percurso acadêmico, a gente vai ver que é assim mesmo, é que o nosso conhecimento é todo baseado em referências analógicas. É sempre como se fosse. Tudo que a gente tem de conhecimento acumulado enquanto humanidade é sempre como se fosse. Nós sempre partimos de referências outras que temos para construir um conhecimento. É o que a gente chama de hipótese. Então, quem está aí começando o seu mestrado, né, está pensando no texto que vai fazer, às vezes o orientador fala, mas quais são as suas hipóteses? Né? O que você acha que vai dar? A gente sempre tem que partir de referências analógicas, ou seja, a partir do que eu sei do mundo e do que eu sei mais ou menos desse objeto que eu estou pesquisando, eu posso levantar a hipótese de que no final vai dar isso. Então, a hipótese é exatamente a gente tentar aplicar um conhecimento acumulado do mundo em torno de alguma coisa que eu ainda conheço menos. Logo, o conhecimento no final da dissertação, quer dizer, o resultado dessa dissertação é a checagem de se essa hipótese que eu levantei de fato deu como resultado aquilo que eu esperava. Então, a hipótese que eu levantei, a partir da pesquisa que eu fiz, da metodologia que eu apliquei, dos resultados que eu tive, deu um resultado que eu esperava ou não? Isso é conhecimento científico, isso é conhecimento acumulado, isso é conhecimento humano. É assim que nós, seres humanos, fazemos fazemos todas as nossas referências de conhecimento em qualquer cultura. Vocês podem me achar todas as culturas do mundo que vocês tenham ideia, é sempre um conhecimento que é analógico. Quando a gente chegar no texto do Cássio, a partir da aula que vem, vocês vão ver que isso tem toda a relação com aquilo que nós interpretamos de intermediação com o mundo. Nós só conhecemos por meio de relações analógicas. E esse conhecimento, a gente está falando de conhecimento científico, mas pode ser o conhecimento da criança, que não é necessariamente científico, pode ser o conhecimento religioso, que não é necessariamente científico, pode ser o conhecimento sobre os sentimentos que a gente tem, pode ser sobre, enfim, qualquer área, né? A arte, tudo isso é sempre analógico, é sempre a ideia de que a gente aplica conhecimento de diferentes áreas, de diferentes matizes em torno de alguma coisa nova para chegar a alguma conclusão. E isso, para Marianne Wolff,
separa dois tipos de pessoas, a partir de duas categorias básicas. Vou começar aqui pelo último. É o consumidor passivo de informação, que não é capaz de usar inferências para fazer processos analíticos. Esses são os analistas ponderados e criteriosos. Por quê? Porque ficam testando hipóteses o tempo todo. Ficam alimentando hipóteses o tempo todo para que sejam checadas. Então não chega e simplesmente consome, mas chega, analisa e verifica e checa e toma decisões. Então essa diferença para Marianne Wolf é a diferença de quem faz uma leitura superficial e de quem faz uma leitura profunda. Finalmente, uma última questão seria como é que se dá o pensamento crítico, né, no capítulo da Marianne Wolf. Ela vai mostrar que é uma soma de diferentes fatores. Né? O pensamento crítico, então, seria basicamente o resultado da síntese do conteúdo que a gente leu, enfim, que a gente acessou, o conhecimento de fundo que a gente tem. Então, a gente pega esse conteúdo básico que a gente leu, que a gente acessou, enfim, e soma com o conhecimento de fundo que a gente tem. A gente soma com a analogia que é capaz de fazer, soma com a dedução ou com a indução, né, com as hipóteses então, que a gente está levantando, mais os processos inferenciais todos, e aí isso nos leva a ser capaz de avaliar as pressuposições que ali estão dadas, né, as informações que foram jogadas como sendo básicas, né, as interpretações que a gente coloca, as informações, então, que são as esperadas por um determinado texto, um determinado conhecimento, e as conclusões a que a gente pode chegar. Né? Então, as pressuposições seriam basicamente aquilo que a gente tem no mundo. Por exemplo, se eu digo assim, olha, um cachorro entrou na sala, basicamente eu estou dizendo, bom, existia uma sala, existem cachorros no mundo, né? Esse cachorro estava fora e depois ele entrou. Essas pressuposições, que são dadas basicamente por aquilo que eu falei, são também trazidas a partir do conhecimento de fundo que eu tenho. As interpretações, bom, o que essa sentença, o cachorro entrou na sala, significa? O que eu posso tirar de conclusão a partir disso? E juntando as pressuposições com as interpretações, quais as conclusões de autoria eu posso tirar, além disso, não só da sentença que eu falei. E aí a citação final que eu traria seria que a formação cuidadosa do raciocínio crítico é a melhor maneira de vacinar a próxima geração contra a informação manipuladora e superficial, seja em textos ou em telas. Então aqui é um cuidado, né, que as telas, como a Marianu vai defender durante o livro todo, né, nós não vamos ler o livro todos, terminamos aqui a leitura do livro, né, no capítulo 3, mas as telas são um meio, digamos, convidativo para essa leitura mais superficial, mais com distrações, né? Mas o texto também pode ser. Então, se a gente está pensando assim, hoje a gente quer textos mais curtos, mais rápidos, aulas mais curtas, mais rápidas, a ideia é, isso vai nos ajudar a um raciocínio mais crítico? Será que o processo não é exatamente o contrário? Parar, pensar, refletir, dar menos passos, mas passos mais seguros, ou com uma qualidade maior de pensamento? Então, isso dá para terminar essa aula de hoje dizendo, cuidado com isso também na sua dissertação, né? A gente não precisa ter 50 autores citados na dissertação. Tem que ter menos autores, mas com mais profundidade, com mais reflexão, com mais qualidade de citação desses autores. É mais importante fazer reflexões aprofundadas sobre citações do que propriamente ter muitas citações ou muitos autores no meu texto, na minha dissertação. Tá? Claro que se eu tenho muitos autores e todos muito bem discutidos, tanto melhor. Mas não é isso exatamente que faz um pensamento crítico. Bom, e aí na nossa sala virtual eu deixei duas atividades que não são necessariamente para serem respondidas, não valem nota, mas é um jeito da gente tentar interagir um pouco entre nós e também preparar o nosso encontro síncrono, né, da semana seguinte. Então, o primeiro é tentar pensar num esquema geral que explique os processos vinculados à leitura profunda. Então, esse esquema pode ser um desenho, pode ser uma foto, pode ser enfim, algo escrito, qualquer coisa que vocês consigam fazer ou queiram fazer, mas é um jeito de tentar aplicar aquilo que está lendo.
E o segundo, tentar explicar como ou se esses processos que foram elaborados ali no esquema podem ser replicados em outras linguagens. Pode ser o cinema, pode ser a arte visual, pode ser a música, enfim, qualquer outra linguagem que a gente esteja discutindo, seja aqui nessa disciplina, seja na disciplina lá de interfaces de linguagem e tecnologia. Já que lá a gente está discutindo também, eu sei, né? Vocês estão discutindo também possibilidade de relação com outras linguagens. Tá? Bom, é isso. Espero ter contribuído para a reflexão desse capítulo do Marianne Wolff. A gente se encontra aí nos encontros síncronos e em outras aulas aqui gravadas. Até mais.